Inspiração, motivação, atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora fazer acontecer. Com Zepa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bora Fazer Acontecer. Esse bate-papo semanal sobre inspiração, sobre atitude, principalmente sobre realização. Toda semana, como você já sabe, eu trago aqui pessoas que sabem fazer acontecer. Pode ser um empresário, pode ser um músico, pode ser mágico, pode ser palestrantes. E hoje eu tenho um palestrante aqui nota 10. Ele tem 40 anos de carreira e já fez mais de 5.500 palestras pelo Brasil e pelo mundo. Professor Gretz, o nome já diz, professor, né? Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu fico feliz sempre que me dão a oportunidade de contar um pouco da minha vida profissional, da minha vida pessoal, e que de alguma maneira eu possa ser útil, porque eu sempre digo que tem 3 tipos de pessoas: o que não aprende com os seus erros, o que aprende com os seus erros, e o que aprende com o erro dos outros, né? O que não aprende com os seus erros é o idiota, o que aprende com os seus erros é o inteligente. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, sempre que eu posso colocar um pouco da minha vida, da minha experiência, estou com... E dos erros? Dos erros também. Hoje eu vou contar algumas coisas aqui também. Eu não vou contar só de vitórias, não. Foram épocas muito difíceis para chegar aonde eu cheguei. Eu estou com 75 anos de idade, comemorando. Um jovem. Jovem. Agora eu estou jovem. usando o seguinte critério. Eu não falo mais assim, vida e saúde. Eu estou invertendo. É saúde e vida. Porque não adianta eu estar com vida se eu não tenho saúde para cumprir o direito. Sabe o que a Constituição fala no item 1? Nós temos que ter o direito de ir e vir. Para que a gente vá e volte, nós temos que ter pernas fortes, temos que estar preparados fisicamente. Eu tenho levado muito esse recado nas minhas palestras para as pessoas, e eu percebo que há uma percepção muito grande das pessoas em se preocuparem mais com a sua qualidade de vida, com a sua atividade física. E principalmente a saúde mental, né? Porque a gente, obviamente que é muito importante a gente estar com o coração em dia ali, fazer seus exercícios, mas a cabeça tem que estar sempre completa, né? Sempre em paz com a gente mesmo, tentando mudar dentro do nosso próprio mundo para depois tentar mudar o mundo dos outros. Não adianta a gente tentar mudar o mundo dos outros se existem conflitos internos, se a gente está muito preocupado com o futuro ou com o passado, né? São as grandes doenças da atualidade, né? A depressão, que a pessoa fica lá no passado, ou a ansiedade, que fica lá na frente. E a pessoa esquece de estar presente, né? Ela está preocupada no futuro, no passado, e esquece do presente, esquece de estar com as pessoas que estão ali. Como é que você... Me fala uma coisa, como é que você começou a carreira, por que você começou? E imagino que no começo, ali como palestrante, não foi tão fácil essa... Eu nasci no interior de São Paulo e meu pai era agricultor e eu era feirante praticante. Dali foi o primeiro contato que eu tive com as pessoas. Depois, na minha vida espiritual também, na igreja presbiteriana, eu também comecei a falar para os jovens, eu comecei então a me comunicar e sempre gostei de histórias. E quando eu fui para São Paulo para poder sustentar os meus estudos, eu comecei a dar aula em cursinhos. Eu nem tinha faculdade ainda, porque eu fiz 2 faculdades. Fiz administração, porque eu achava que ia abrir portas. E fiz história, porque eu gostava de história. A administração abriu portas na Volkswagen, do Brasil, onde trabalhei 15 anos. E a história, no fim, acabou me ajudando, porque nas palestras eu uso muito as histórias. Então, em São Paulo, eu dei aula nos cursinhos, fui trabalhar na Volkswagen. O diretor percebeu que ele tinha na equipe dele alguém que tinha essa facilidade de contar a história, de falar. Eu fiz um treinamento lá na Volkswagen para mais de 40 mil pessoas na década de final de 70 e 80. E aí acabei saindo da Volkswagen. O diretor me convidou para fazer programas comportamentais pelo Brasil. O Grupo Porto Belo foi um dos meus clientes, e aí eles se entusiasmaram tanto com esse lado que eu colocava das pessoas, da importância das pessoas, que criaram uma diretoria de recursos humanos. E perguntaram se eu conhecia alguém. Falei, conheço, eu. E aí eu voltei para trás da mesa, porque eu queria pegar mais experiência. Então, eu não virei um palestrante
porque eu quis ser. As coisas foram acontecendo na minha vida sem eu me perceber. Olha, eu faço palestra desde 82. Eu sou da época do flip chart, talvez você não conheça. Era um cavalete com folhas, ali que eu comecei a me comunicar. Então, a minha vida foi levando, as circunstâncias foram levando, e eu para ser palestrante. Veja que na década de 90, eu fiz muitas palestras. No ano de 94, eu fiz 210 palestras, sem internet, sem nada. Era boca a boca. Era alguém comentando com alguém. Que loucura, né? Praticamente todos esses palestrantes que você vê aí, meus colegas, são alguns da década de 90, mas a grande maioria dos anos 2000. Da década Eu, então, 2000, você, 2004 os comecei. anos 80 já ficaram pelo caminho, Já e eu tinha sou PowerPoint. pioneiro. Eu sou pioneiro. Professor, eu sempre digo que hoje em dia já não existe mais o B2B, B2C, e a gente está na era do age to age, né? Que é humano para humano. Você, quando vai dar uma palestra, você não vai fazer uma palestra para uma empresa. Você vai fazer uma palestra para as pessoas que estão naquela empresa, para os funcionários, para a equipe, para o time daquela empresa. Quando você vai fechar um negócio, você fecha o negócio com uma pessoa, não com uma empresa. Essa pessoa que talvez tenha o direito de assinar o contrato, de ter a senha do Pix ali e tudo mais. Mas se você não conquistar a pessoa, você não consegue conquistar a empresa. Você não faz negócio com uma empresa. Se você não falar no coração da pessoa, seja lá qual for a sua atividade, seja lá qual for seu produto, seu serviço. Como que você coloca isso nas suas palestras? Porque você acabou de falar aqui a importância das pessoas, né? E até assumindo uma cadeira de RH. Graças a Deus, a minha palestra ganhou uma grife que não foi eu que criei, foi o mercado, que é: quem assiste não esquece, porque eu ilustro com muitas histórias, e quem conta a história esquece, mas quem ouve não esquece. E a segunda parte, que é mais gostosa, e recontrata. A minha carteira de palestras é muito simples da recontratação. Pessoas que me assistiram há 5, há 10, há 15, há 20 anos atrás, até 30 anos atrás, que me levam de volta. E aí, uma das coisas muito importantes que eu falo sempre para os palestrantes, em qualquer atividade, mas a importância de você se relacionar bem com o staff, com as pessoas que eu contrato, facilitar para as pessoas, não dificultar para as pessoas, porque quando você vai fazer um trabalho, tem toda uma logística. Se você facilita para quem lhe contrata essa logística, as pessoas vão lembrar. Outro dia estava fazendo uma palestra no local, estava com uma camisa vermelha, que eu gostava de usar vermelho, e hoje eu uso mais o azul. E a pessoa falou: professor, esse cliente aí, a Vermelho lembra uma outra instituição financeira, o senhor podia trocar de camisa, coisa e tal. Eu fui lá no carro, peguei, troquei de camisa. Eu acho que essa moça que pediu isso, ela vai sempre lembrar: o professor Grécio é uma pessoa fácil, eu pedi uma coisa para ele e ele me atendeu. Então, o nosso trabalho começa quando você chega no aeroporto e tem alguém, motorista, que vai estar esperando você para levar naquele local. Porque a hora que você para no local para tomar um café, e naquele momento que você desce, ele já liga para quem está te esperando e já dá toda a ficha sua. Não, ele é legal, conversamos, não, chega aqui, está atrás. Então, essa preocupação. Relacionamento. Relacionamento é tudo. E lá também, dentro do trabalho, por isso, quando eu vou fazer palestra, eu costumo chegar um pouco antes, às vezes até bem antes, para entender o ambiente, para saber o que está acontecendo, para poder ser mais conectado possível. Porque o sucesso é você estar conectado com o público que está na sua frente. E você só vai conseguir isso aí se você, então, tiver esse dever de casa. Agora, saindo um pouco do mundo das palestras, vamos falar do mundo real das pessoas ali, do dia a dia das pessoas. Aqui é um programa de inspiração, de atitude para fazer acontecer. E uma das suas marcas características é que você fala muito sobre entusiasmo. Entusiasmo, como a gente vem pela etimologia, é estar cheio de energia, cheio de Deus, né? Não no sentido religioso, mas no sentido de espiritualidade, de energia. Estar entusiasmado é estar cheio de Deus. Como que as pessoas precisam estar, como que elas acham esse entusiasmo no seu dia a dia, mesmo diante de tantos problemas,
para fazer acontecer? O otimista acha que vai dar certo, o entusiasta faz dar certo. São essas pessoas que fazem a diferença no atual momento que o Brasil e o mundo estão vivendo. Então você tem que colocar o que é o entusiasmo. Algumas pessoas colocam isso como paixão, como colocar o seu coração. E na minha vida profissional, de tudo que eu fiz, que eu relatei aqui rapidamente, eu sempre fiz com entusiasmo. Aquela vontade de fazer aquele meu melhor naquele momento. E o que eu falo para qualquer pessoa que estiver com alguma dificuldade no relacionamento, no trabalho, a solução é a seguinte, porque a tendência é você começar a diminuir, ficar um pouco mais retraído e não manter o ritmo. Então, se alguém de vocês não está satisfeito com o seu trabalho, dê o seu melhor. Porque você dando o seu melhor, você tem 3 hipóteses. Você poderá ser promovido, você poderá ser transferido e poderá receber convites. A sua vida sempre é uma vitrine, as pessoas sempre estão nos observando. Então nós temos que sempre, em qualquer coisa que você faça, você tem que dar o seu melhor. E para que isso ocorra, você tem que ter entusiasmo. Naquele momento, está ali presente. Eu gosto do Cristiano Ronaldo, quando ele fazia o gol, ele fazia assim com o dedo. Eu estou aqui. O que é ter entusiasmo? Eu estou aqui. Eu estou presente, eu estou conectado com tudo que está ao meu redor. Isso pode ser um vendedor de pipoca na porta da igreja, pode ser num restaurante, pode ser num hotel, em qualquer atividade, isso faz a diferença. Por essa razão que tem pessoas que conseguem. E muitas vezes existe um erro muito grave das pessoas de que, por elas estarem trabalhando, entre aspas, para outras pessoas, como CLT ou como prestador de serviço, etc., a pessoa fala assim, é para ele, não é para mim, eu vou fazer de qualquer jeito, não vou dar o meu melhor, não vou estar presente, como você acabou de dizer. E é um grande erro, porque sempre que você está fazendo é a sua vitrine, é o seu momento de mostrar a sua energia, o seu entusiasmo, a sua capacidade de fazer. Se você não mostra ali, que para quem quer que seja, ninguém vai ver, né? E pode ser que você esteja mostrando para as pessoas erradas naquele momento, mas você está mostrando para alguém. Daqui a pouco você está mostrando para a pessoa certa e você vai fazer acontecer e vai sair desse status quo que você tem. Mas para isso é necessário ter a atitude de mostrar essa energia. Concorda? Porque eu não sei quem que vai estar na minha frente. Quando eu fiz uma palestra na Volkswagen lá para toda a diretoria, eu não sabia que tinha um diretor que estava com um plano de sair da Volkswagen e lá fora ele começou a fazer um programa comportamental e de repente ele não estava dando conta. Naquele momento ele resgatou aquilo que ele tinha visto há 2 anos atrás e lembrou do meu nome e fez contato. Então todas as coisas que aconteceram na minha vida, as coisas boas, os desafios que eu recebi, foi porque alguém me tirou. E alguém que viu Sim. o seu entusiasmo. Outro dia eu estava vindo do exterior, não sei, acho que era de Miami, aí estava conversando com uma senhora aqui no avião, conversamos, dei até um livro para ela, escritor tem esse costume de dar livro para as pessoas, e ela chegou na empresa, na casa dela, falou, eu viajei com o professor Gretz e tal, conversei com ele e tal, com a esposa dele e tal. Passou ali 1 ano, ele fez uma convenção, lá por sinal, foi a última palestra antes da pandemia, lembro muito bem a data, 8 de março de 2020. E aí ele resgatou o que a esposa disse, pelo meu comportamento dentro do avião, e me convidou a fazer a palestra. Eu podia estar no avião indiferente, porque as pessoas conhecem a gente. Fez a diferença. Né? As pessoas conhecem a gente pela rede social, então eu estou no aeroporto, pessoal, vamos tirar uma foto. Então, sempre presentes. Eu sempre digo para as pessoas, se você não tem mais paciência para interagir com as pessoas, então você tem que mudar, porque as pessoas estão acostumadas a vê-lo, né? Estão vendo nós aqui, e espero que quando encontrar lá fora, a gente seja coerente com aquilo que nós estamos falando aqui. Com toda certeza. Né? O cara fala uma coisa na rede social e depois é outra pessoa completamente diferente, não tem coerência. Então, essa coerência é muito importante. E olha só, falando de entusiasmo, né? A gente acabou de falar aqui que o entusiasmo é estar cheio de Deus. Então, só fica a dica, faz uma reflexão aí. Se entusiasmo é estar cheio de energia, cheio de Deus, estar enfesado é cheio de... Fica você com sua interpretação. Então, tira esse teu enfesamento aí, vamos colocar mais energia para fazer acontecer. Outra marca registrada, professor Gretz, é a irreverência.
é o palestrante do cabelo azul. Você sempre foi irreverente no palco? Sempre foi irreverente na vida? Ou isso é só um marketing, é só uma... Eu fui reverente desde a minha infância. Sempre fui irreverente. Não é, a gente Não, falou de coerência, né? é. Então é uma coisa coerente. Sempre fui irreverente e se eu citasse coisas que aconteceram na minha vida, foi momento de... vamos colocar, quando se fala em reverência também, do arrojo, de ser arrojado naquilo que eu ia fazer. Quando eu saí do interior de São Paulo para ir morar na capital, São Paulo, todo mundo tinha medo da grande cidade, isso nos anos 60. E aí eu comecei a dar aula lá, e nas minhas aulas eu sempre tinha as minhas... meu estilo, dava aula em cursinho. E cursinho você é avaliado pelas pessoas, Os alunos, pelos né? alunos, é feita uma pesquisa. Então sempre tive essa irreverência, e daí foi pro lado das palestras também. Eu tento até me corrigir às vezes, outro dia eu fiz uma palestra, né? Falei para você, nos anos 90, aí um diretor falou assim: o professor, muito bem, parabéns, mas não precisava tanto. Quando ele falou que precisava tanto, aquilo me tocou lá no fundo, como diz assim, não precisava tanta irreverência. Eu nunca usei palavrões e sempre foi fácil, eu nunca naveguei em assuntos polêmicos, nunca, por natureza, eu não preciso... alguém fala, hoje tem que tomar cuidado, falar isso, falar aquilo. Não, eu sempre Uhum. aprendi normal. Mas esse lado mais meu reverente, da postura, né, o lado da postura, eu nunca faço a palestra lá em cima do palco, eu desço lá, interajo com as pessoas. Acho que quando se fala em irreverência também, é referente à questão postural, de não fazer lá no palco, não fazer sentado, sempre envolvendo. E é uma característica minha. E quando eu fui no Jô Soares, no ano 2016, eu tinha que me cuidar, porque a minha irreverência poderia avançar muito, e aí ele poderia pegar a entrevista para o outro lado. Eu tinha interesse em contar o que eu fazia. E alguém até falou assim para mim: mas você lá não foi, estava mais comedido. Pois é, mas é que lá eu precisava fazer o contraponto ali. É importante que essa irreverência Saber, saber temperar, saber. porque é o que eu costumo brincar, né? Pimenta na comida é uma delícia. Sim. Se colocar demais, estraga a comida. É. Então, eu acho que é a mesma coisa que a irreverência para a vida de qualquer um, né? E aí, a gente tem que estar sempre atento, né? O que está acontecendo, onde você está, para poder manter uma coerência com aquilo que está acontecendo. Você tem que se encaixar dentro. Se eu estou numa convenção de vendas, eu tenho que lembrar que é uma convenção de vendas. Se eu estou na CIPAT, lembrar que é de Sim. segurança. Se eu estou numa palestra de qualidade, então tem que sempre estar E ali. o próprio contratante, o próprio público ouvinte, que é diferente. Você vai falar com uma turma de advogados e uma turma de estudantes universitários, é completamente diferente, né? A forma. Deixa eu falar mais uma coisinha sobre o mundo de palestras, né? Para quem está me ouvindo sabe que eu também sou palestrante, obviamente, vários degraus ainda para atingir a sumidade que é o professor Gretz, mas as pessoas acham que a carreira de palestrante é uma maravilha, é só viajar e lá em uma horinha de... Como você disse, né? O trabalho começa a hora que você já desembarca no aeroporto, ou até antes, até a hora que você embarca, a hora que você está falando com a Sim. pessoa, tratando, quando você está fechando a palestra e tudo mais. Quando o relógio desperta em casa às 3 da manhã, já começou o meu Começou trabalho. o trabalho, né? Agora, conta aí algum perrengue, porque palestrante passa perrengue diversos, né? Eu já passei vários, imagino que com 40 anos de carreira deve ter passado por vários perrengues. Conta algum aí. Felizmente, eu nunca perdi uma palestra. Perdi uma, assim, foi em Cascavel, porque o aeroporto fechou o Foz do Iguaçu e tive que voltar. Mas eu sempre uso um critério de chegar de antes, sempre no Sem dúvida, eu penúltimo também. voo, para não ficar em cima da hora. E nesses tempos, tive que fazer palestra quando acabou a energia elétrica. Tive que... uma vez eu estava fazendo uma palestra lá no Clube Med de Salvador para um cliente. Fiz a palestra segunda, terça. Era sábado, domingo, segunda e terça. Era um evento grande. Aí eu tinha uma folga no meio.
e depois tinha outro cliente no mesmo local. Aí eu peguei aquele dia de folga, me despedi desse cliente tudo, e fui para Salvador e fui conhecer a linha verde ali até Aracaju. E voltei na quinta. Quando eu voltei na quinta, aquela organizadora do evento, que foi muito gentil comigo, ainda estava lá. Eu cheguei para um outro evento. E aí, quando eu saí do evento para ir para aí tem um aeroporto pequeno que tem um voo pequeno que vai para Salvador. Quando eu saí, tinha 2 carros. O carro desse cliente me esperando e o carro do outro cliente aqui. Aí eu fiquei, sabia em carro que entrava. Aí para deixar mais difícil ainda, quando cheguei no aeroporto, tinha 2 aviõezinhos. Porque tanto esse cliente ia contratar no avião para que eu pudesse chegar em Salvador, porque para não pegar a balsa, como o outro também tinha. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, eu nem lembro qual o avião eu decidi. E, quando o avião decolou, ele decolou meio mal, assim, ele passou meio perto da copa de um coqueiro. E, naquele momento, eu pensei comigo, isso que aconteceu aqui não é nada. É isso aqui que é importante, que o avião levantou e que eu estou vivo, né? Então, eu já deletei na hora. Foi uma higienização na minha cabeça de imediato. Eu estava em Cascavel, e hoje eu aprendi, hoje quando alguém pergunta que hora que eu vou embora, como é que eu vou, eu não falo. Estava em Cascavel, fazendo um evento lá, e o presidente daquela empresa falou assim, ô, professor, como é que você vai embora? Eu falei, não, eu vou pegar um ônibus aqui às 11 horas da noite, um ônibus leito da Sul América, e vou até a Curitiba. Não, de jeito nenhum, você vai, eu vou chamar um motorista, chamar o motorista dele. O motorista estava dormindo já, veio, me pegou. Fomos de Cascavel a Curitiba chovendo, eu no meio do banco de trás, ajudando e vendo, tenso. Foi um erro da minha parte, o que eu devia ter feito? A hora que o motorista me pegou, eu falava para ele, me deixa na rodoviária, vai dormir, porque eu vou dormir também no ônibus, e amanhã eu ligo para o presidente e me desculpo com ele o que aconteceu. Mas eu não tive essa força. Então, às vezes, quando eu faço uma reflexão na minha vida, se alguém pergunta assim, você tem algum arrependimento? Tenho. Às vezes, que eu devia ter dito não, e não falei. E falar não é uma arte, né? Porque muitas vezes a gente tem que falar não para ideias boas, inclusive, porque é assim que a gente consegue se manter no nosso foco, que a gente consegue fazer aquilo que a gente se planejou, porque o tempo todo as pessoas estão tentando colocar interesses delas no seu projeto. E às vezes você aceita até por educação, você aceita por uma coisa, tá. Só que você é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que você vai tentar encaixar no seu brinquedo ali e não vai funcionar. Não. Vai estragar a fotografia ali do quebra-cabeça. Então, para fazer acontecer, é necessário a gente falar mais nãos, né? Com muita inteligência, com muita sabedoria, saber falar não para continuar no seu foco, continuar no seu projeto. Você falou certo, Steve Jobs dizia, saber dizer não é ter foco, ou ter foco é saber dizer não. E escolher, muitas vezes não, toda escolha é você abrir mão de outras várias possibilidades. Então, a gente não pode ficar arrependido daquilo que a gente está deixando. A gente tem que ficar focado naquilo que a gente escolheu e entrar com tudo, né? E isso que você falou, tanto do avião quanto na coisa de Cascavel, eu costumo ter uma teoria de que a vida tem espinhos. Uma rosa, ela é linda, maravilhosa, e ela tem um cabinho feio, cheio de espinho. Por que ela tem aquele cabo cheio de espinho? Para proteger a rosa. Aqueles espinhos servem para proteger a rosa. E muitas vezes acontecem coisas para a gente que machucam a gente, que incomodam um pouco a gente, mas são espinhos que estão ali para nos proteger de coisas piores que poderia vir se não houvesse aquele espinho. Então é importante a gente olhar para aqueles entraves, aquelas coisinhas, aquelas barreiras, aqueles obstáculos que aparecem na nossa vida e perceber, será que isso aqui não está me protegendo de algo que poderia vir? E nós temos que estar atentos, que eu costumo dizer que nós temos anjo da guarda. Eu, na década de 90, que eu aprendi a técnica do yoga, fazia aquela invertida. E no final da palestra eu fazia aquela invertida. Todo mundo achava aquilo, né? Fazia uma brincadeira no final da palestra, chamava um voluntário. E um dia eu fazendo uma palestra em Caxias do Sul com o Dr. Alei Ribeiro,
Quando fomos pegar o avião, fiz a invertida, de manhã no aeroporto, ele me disse, quando você termina a palestra, você está com a pressão lá em cima, até 18/12. Se você fizer essa invertida, você corre o risco de deslocar a retina. Nunca mais fiz a invertida, porque é um anjo. Então, tem anjo na sua vida que te alerta. Mas nós temos que estar atento. Deus usou até uma mula para falar com o homem, está lá na Bíblia, para quem gosta desse Verdade. assunto. Então, você tem que estar atento, anjo da guarda. Eu estava descendo, fui fazer uma praia de Cipato. Olha, um homem que foi presidente de Cipa. Fui 2 anos presidente de Cipa na Volkswagen. Sou um cipeiro por natureza. Aí eu estava fazendo um evento lá no interior de São Paulo, o pessoal do Citrosuco. Aí fui levar, eu quero levar um livro lá para uma moça que foi meu contato, tal. E subi a escada segurando o livro e com a minha malinha aqui. E uma estagiária me levando. Aí, quando ela não estava lá, eu estava voltando pela escada, um livro e a mala. Ela disse, posso segurar o livro para o senhor, para o senhor poder segurar no corrimão? Aquela hora me deu uma vergonha, porque um presidente de CIPA, um ex-presidente de CIPA, um homem fazer de segurança, descer na escada sem pegar no corrimão. E hoje, cada vez que eu vejo uma escada do corrimão, eu lembro da menina falando para mim, olha um anjo, a menina que era estagiária. Quantas vezes já poderia ter acontecido um acidente por causa dessa menina, te salvou, né? Salvou, então fique atento, as pessoas te falam, anjo, que esse pode ser alguém da família, sua esposa, seu marido, alguém aí quando você menos espera, alguém te pontua, e aquilo lá, você tem que estar atento, porque é um anjo da guarda te dizendo para você, não faça assim que não vai dar certo. Verdade. E todo episódio aqui do nosso podcast, a gente traz uma frase minha, que eu escrevi em algum livro, algum texto, alguma palestra, e eu escolhi uma que tem a ver com isso que a gente está falando, sem querer, porque eu escolhi essa frase antes, escolhi ela ontem. Não importa o quão fundo seja o poço, sempre há uma forma de sair dele. Isso tem a ver até com um anjo da guarda, muitas vezes, tem a ver com entusiasmo. Olha, todos nós temos, você tem 5 frentes na sua vida, 5. Temos a pessoal, familiar, social, espiritual e profissional. Quando alguém fala que alguém está no fundo do poço, é um desses 5 itens, não são os todos. Porque quando todos isso aqui, a pessoa está no fundo do poço, a pessoa está correndo o risco de entrar nesse grupo agora que estamos combatendo em setembro, né? Setembro amarelo, para evitar o suicídio. Então, quando se fala em fundo do poço, quase sempre as pessoas pensam do lado profissional. Eu já estive no fundo... Ou financeiro. O financeiro. Esse é o ponto que pega. Eu já estive no fundo do poço, profissionalmente e de maneira... vou contar para vocês. Eu comecei tinha um curso em São Paulo, um cursinho, São Paulo, que nós compramos o cursinho, eu mais 2 professores, e aí veio o metrô, com aquele buraco fundo, que não tinha ainda o tatuzão, e ficou a rua ficou assim, a calçada, e nós fomos à falência. Não, fechou o curso, que não tinha mais aluno, ninguém mais ia naquilo lá. Aí eu tinha um amigo meu que trabalhava no banco, ele me conseguiu um cheque especial, e eu reuni os professores, paguei todos os professores, e fechamos o curso. Então, eu já sei o que é o fundo do poço. Mas sabe o que me preocupa hoje? Não é quem aqui embaixo, que aqui embaixo você vê. Me preocupa quem está lá em cima e não acredita que ele pode cair no poço. E tem mais um também, aquele que não está lá em cima e não está aqui. Aquele que está caindo no poço, que dá para se perceber. Mas o que eu fiz na minha vida? Eu continuei trabalhando com o mesmo entusiasmo, pagando, levei quase 3 anos para quitar aquele cheque que eu usei, porque eu usei todo. E o que eu fazia? Qual era o meu segredo na minha vida que eu passo para todos vocês? Eu não tinha sonhos, eu não tinha metas. O que eu fazia desde a minha infância é aquilo que eu estou fazendo, fazendo o melhor. Quando eu estava plantando alface com a minha mãe, eu estava dando o meu melhor. Quando eu estava na feira, dando o meu melhor. Quando eu estava dando aula no cursinho, dando o meu melhor. Quando eu fui na Volkswagen, em tudo eu fui dando o meu melhor. E esse dar o melhor naquilo que eu fazia, foi abrindo portas. Quando alguém fala, eu não tinha sonho nenhum de ser palestrante, nada. O meu sonho, o que era? Hoje eu vou fazer o meu melhor no que estava fazendo. E aquilo foi abrindo portas. Então, você que já esteja no fundo do poço também, dá sempre para recomeçar. Sempre podemos recomeçar. E a primeira coisa para recomeçar é você colocar, eu estou aqui, eu cheguei.
Porque às vezes a pessoa não... Quando você assume uma situação, você já começa a resolver, porque você começa a trabalhar em cima dessa situação. Então, o fundo do Sem poço... dúvida. Aí você Só um parênteses aqui, eu abri minha primeira empresa com 17 anos, fali com 20. Também estava ali no fundo do poço. Eu quero retomar só fazer um comentário sobre esses 5 pontos da vida aqui. O professor Gretz fala, eu até coloco alguns mais, mas eu queria só fazer uma ilustração. Imagina que esses pontos formam uma roda. Cada aro da roda é um desses pontos da sua vida. Quando você está com um desses pontos curtinho, né, que está ruim, está, entre aspas, no fundo do poço financeiro, por exemplo, tem outros 4, 5, 6 ali que dão um apoio. A tua roda vai manca. É necessário que a gente assuma, como foi bem dito aqui, assuma esse problema para que ele volte a crescer, para que ela volte a rodar numa boa. Se não, você acaba equalizando por baixo. E todo o resto da tua vida vai acabar ficando com um pavio curtinho, com um aro curtinho, e você vai estar cada vez indo mais para o fundo do poço em todas as coisas. Porque quando você está com um problema profissional, provavelmente você vai ter problema financeiro. Quando você está com um profissional financeiro, provavelmente a tua vida social já vai começar a desandar. A social desandou, você já começa a brigar com a tua esposa, com o teu marido, já familiar foi... A sua saúde, com toda certeza, já está indo para o saco também. Então, é necessário que a gente assuma, de fato, e saber que os demais pontos da sua vida estejam fluindo bem. Agradecer eles e tocar o barco para resolver aquele ponto que está ruim. Seja financeiro, profissional, familiar, enfim. Esse livro que eu trouxe para você, que é O Triunfo, a história seguinte. É uma ficção que eu criei. Ele estava com a vida... Ele estava no fundo do poço no aspecto pessoal, familiar, social, espiritual e profissional. Estava tudo errado. Tudo errado. Casamento estava errado, tudo errado. Estava morando numa pensãozinha lá. E ele começa a receber uns e-mails que ele não sabe de quem é. E nem você que vai ler sabe. E esses e-mails que ele começa a receber, baseado em personagens bíblicas sobre superação, sabedoria, persistência, determinação, ele vai mudando a vida dele. E na última linha do livro é que você vai saber quem é que vai mandar os e-mails para ele, e a tendência é errar, porque eu escrevi de tal maneira que é para deixar aquela suspense. Então é um livro que quem começa a ler não consegue parar. E nesse livro aqui, eu estava ontem relendo, que me custou bastante para criar isso, quer dizer, a pessoa estava no fundo do poço e ele começou a rever a sua vida através da ajuda, né? Por isso que a Bíblia fala vigiai, né? Vigiai e orai, que sempre tem os alertas, e ele foi mudando a vida dele e voltou a ser. Porque se você tem problema pessoal, familiar, social, espiritual e profissional, a tendência é o estômago aqui dá problema, saúde, as diabetes, os cânceres vêm. Aí vai. E você falou uma coisa aqui atrás, eu queria resgatar. Nós estamos com o excesso de ontem, que dá depressão, o excesso de amanhã, que dá ansiedade, e o excesso de hoje, que dá o estresse. E daí, como é que resolve isso? O excesso de ontem, vou dar uma sugestão para você. Usa um versículo de cantar Jeremias. Eu só vou trazer na memória o que me dá esperança. Delete, você tinha um sócio que foi errado. Delete. Vamos começar a vida nova. Que você pega o celular, quando você reseta, não começa de novo a funcionar. Isso, esqueça. O amanhã não vai acontecer de cada 100 coisas que você acha que vai acontecer, só acontece uma. Jesus disse, não fique ansioso pelo amanhã. E o estresse de hoje? Nós temos que ter uma coisa chamada refúgio. Aqui em Santa Catarina tem o Rio do Rastro. Quando você está subindo, tem um refúgio. Você para o carro para tirar fotos. Todos nós precisamos de refúgio. O que é o refúgio? É uma leitura, é uma viagem. Para mim, esse podcast aqui é um refúgio. Eu gosto disso aqui. As palestras é um refúgio. Por isso tem que tomar cuidado, porque o casal, depois de uma época em diante, o refúgio da mulher não é o mesmo do marido. É o refúgio da mulher e na exposição de orquídea. E o refúgio dele no jogo de futebol. Então, precisa ter essa harmonização. Mas você tem que arranjar um refúgio. Para fazer assim, ó. Essa simbologia aí, eliminar esse excesso, porque o seu corpo não vai aguentar os excessos. É isso aí, professor Gretz. A gente está aqui nesse papo, tá tão gostoso que já passamos do momento aqui, mas eu não vou deixar de perguntar para você. Me dá uma dica como fazer acontecer, como fazer o dia caber em 24 horas, como é que você se organiza, alguma mania, alguma
forma que você tem aí para a nossa audiência também aplicar? Eu já era uma pessoa disciplinada, mas quando eu trabalhei na Volkswagen com um chefe alemão, eu fiquei mais disciplinado ainda. Então, para mim, horário. Se for lá na minha mesa, tem uma agenda de tudo, as minhas pendências de hoje e de amanhã. Então, a disciplina é fundamental. Eu sou uma pessoa disciplinada. Disciplinada. E sou uma pessoa comprometida. São duas palavras que sustentam. O comprometimento com aquilo que eu vou fazer. Se eu vou descascar uma laranja e eu corto a laranja ali demais, eu já fico chateado. Eu quero descascá-la bem. Então, disciplina no horário. E uma outra coisa que eu aprendi também, eu dou prazo para as minhas coisas. Sem prazo não funciona. Então, eu vou dar um prazo, e prazo não é segundo semestre, não é o próximo mês. Prazo é data. Então, recordando, na sua vida, tenha disciplina. Isso com relação à alimentação, com relação a você estudar, a você ler, e seja comprometido com tudo aquilo que gira ao seu redor. Desde que você chega no seu prédio ali e que você abaixa o vidro e fala bom dia por segurança, você já está mostrando, então, ali uma disciplina, e porque ele cuida da sua segurança, ele é importante para você, e nós não conseguimos nada sozinho. Tudo que nós temos na vida, nós precisamos de alguém que nos ajudou, além de Deus, aqui na Terra, porque famílias e amigos, e se eu fosse destacar um dia, talvez a gente volte a falar, de pessoas que foram importantes na minha vida, que me deram um toque, Inspiração. que me inspiraram e que fizeram meu sucesso. Olha aí, que maravilha, olha que aula que a gente teve hoje. Nos projetos, eu gosto de destacar o SMART, né? Que é você fazer aquelas 5 perguntinhas daquele teu projeto. O que, como, quando, quanto e por quê. E quando a gente está falando de disciplina, disciplina tem a ver com o prazo, tem a ver com a data que você quer fechar e tem a ver com cadência, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante. O que é a cadência? É fazer um pouquinho por dia. Se você coloca um prazo para daqui 100 dias, você tem que fazer cada dia 1% daquele teu projeto. Um pouquinho por dia daqui 100 dias. Se você não fizer e sentar e se lamentar, o que vai acontecer? Vai chegar no 30º dia, no 50º dia, você não fez nada e ainda vai ter 100 dias, você não vai assumir esse prazo, ou então você vai ter que correr e vai dar o estresse, etc. Então, um pouquinho por dia, 1% ao dia. Eu tenho um caderno em casa que está escrito assim, 1 linha por dia. Todo dia eu abro e coloco algum pensamento, alguma coisa naquele livro. Hoje de manhã já coloquei lá. Acho que eu li alguma coisa lá. Tudo que eu li era que os espinhos não machucam a flor. Eu vou escrever, eu vou incorporar isso. Só marquei ali. Né? Então, cada dia uma linha. Eu falei dos espinhos da... Você falou, aí eu vi lá e marquei no caderno. Eu não sabia dessa anotação. Você chegou e falou. Então, é uma linha por dia. Todo dia eu pego, e às vezes, quando você me espera num jornal, eu sempre recordo o jornal, colo uma frase, se eu pego um livro, um filme, eu aprendo muito em filmes, frases. Às vezes eu bloqueio o filme, volto lá e anoto a frase. Então, cada dia uma linha. Eu tenho vários cadernos cheios de cada dia uma linha. Maravilha. Professor Gretz, muito obrigado pela presença aqui, por ter aceitado nosso convite. Um recado final aí para nossa audiência. Os meus livros não têm livrarias, somente pela internet. Eu estou com 20 livros. Depois você vai colocar aí, mas se alguém quiser, aqui estão meus contatos. Pode pedir os livros. Busca lá no santo Google, Professor Gretz, vai ter todos os contatos dele também. E se você esquecer, coloca lá o Palestrante de Cabelo Azul, que o Google vai trazer a minha vida lá. E esse livro eu trouxe para você. Obrigado. E quero agradecer a gentileza do livro que eu acabei de ganhar. A magia de fazer acontecer também não tem nas livrarias. Está lá no meu site zepa.com.br. Muito oportuno o título, e aqui a maneira que você dividiu o livro, excelente, gostosa para ler. E agora eu tenho aqui várias linhas para acrescentar no meu caderno, que eu vou tirar daqui. Já vi uma frase muito bom. Já vi uma frase aqui que eu gostei. Esse aqui. Voltou o espinho. E como dizia o mestre Nelson Cavaquinho, o espinho não machuca a flor. É aqui que eu li. Aqui que eu li. Eu falei, eu li essa frase, li aqui, o espinho não machuca a flor. Tá aqui. Olha aí. Aqui, o espinho não machuca a flor. É o que vai estar lá no meu caderno, na linha de hoje. Maravilha, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Semana que vem tem mais. Se você gostou, você dá aquele comentário, faz aquele comentário, compartilha. Clica ali no sininho para acompanhar toda semana mais um bate-papo inspirador, cheio de atitude para
realizar seus sonhos e fazer acontecer. Porque, como eu sempre digo, quem fica parado é poste. Beijo do Zepa. Tchau, tchau. Bora? Bora fazer acontecer. Com o Zepa.